Sou o professor Diego Carlos, aqui do Explicador Virtual. Bom, a gente vai continuar a falar sobre fatoração, videoaula de número 47. Agora a gente vai falar sobre fatoração por agrupamento, tá? Nós falamos um pouquinho sobre fatoração por evidência, agora a gente vai falar sobre fatoração por agrupamento, que é um outro caso, tá bom? O que é a fatoração por agrupamento? Fatoração por agrupamento consiste em aplicar duas vezes o caso do fator comum em alguns polinômios especiais. Por exemplo, ax mais ay mais bx mais by, que nesse caso, nessa primeira parte, eu tenho que o fator comum quem é? O a. E na segunda parte, quem é o fator comum? O b. Então, ou seja, eu vou ter que trabalhar separadamente em evidência as duas partes. E aí, ó, olha só. Os dois primeiros termos possuem em comum o fator a. Os dois primeiros termos possuem em comum o fator a. E os dois últimos termos possuem em comum o fator b. Tá bom? Colocando esses termos em evidência, olha só. Vai ficar assim, ó. A que multiplica x mais y e b que multiplica x mais y. Aí aconteceu, esse fator aqui é comum nos dois. Novamente vou ter que trabalhar com fatoração comum em evidência. E aí, ó, vamos lá, olha a explicação. Este novo polinômio possui o termo x mais y em comum. Assim, colocando em evidência, vai sobrar quem? X mais y, que multiplica quem? A mais b. Então, ou seja, o fator comum, o fatoração por agrupamento utiliza-se de fatoração em evidência. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar bastante também isso aqui. Vamos lá. Vamos praticar. Aqui a resposta. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá? Para trabalhar com fator comum, fator por agrupamento, nesses casos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar primeiro com esses dois fatores, depois com esses dois fatores. Tudo bem? E aí, nesse caso, olha só como é que a gente vai desenvolver. Vou ter que tirar o MDC? Sim. O MDC do 15 e 3 e o MDC do 24. Vamos lá, vamos fazer aqui rapidinho aqui, ó. O MDC do 15 e 3. Mesma coisa, ó. Qual o termo que divide 15 e 3 ao mesmo tempo? O 2 não é. O 3 dá? 3 dá para dividir 15 e dividir 3. Então, vamos lá. 15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3 vai dar 1. Aqui não tem mais, somente o 1. Então, nesse caso, o MDC vai ser 3 vezes 1, que vai dar 3. Agora, você vai fazer o MDC, vamos direto logo? De quem? Do 24. 20 e o... do 20 e o 4. E aí o seguinte, ó. Vamos lá? Bom, o 20 dá para dividir por 2? Dá. O 4 dá para dividir por 2? Dá. Então, eu sei que por 2 é o primeiro. Então, aqui vai dar 10. E aqui vai dar 2. Dá para dividir por 2 de novo?
dá. Então aqui vai ficar 2, dividido por 2 vai ficar 5, e aqui vai ficar 1. E aqui dá por 1. Terminou. O MDC vai ser 2 vezes 2 vezes 1, que nesse caso vai ser igual a 4. Então o MDC nesse cara aqui é 3, nesse cara aqui é 4. Então vamos lá, vamos botar aqui no rascunho, 3, e o outro é o 4. Beleza. Agora, aqui, quem é o fator comum? A ao quadrado B, AC. O fator comum é o A. Só que aqui é A ao quadrado e aqui é A. Eu vou colocar quem? O de menor expoente. Então, vou colocar somente o A. Já deixo ele ali, guardadinho. O B e o C são diferentes. Agora, A, B, M. M, C, vou colocar quem em evidência? Vou colocar o M em evidência. Colocando o M em evidência, aqui, ó. Tem um outro termo? Não. Tá? Aqui é AB e aqui é C. Então, o fator comum desse cara é 3A. E desse cara? 4M. Tá? Então, vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 3A em evidência. O que eu vou fazer? 15 dividido por 3, 5. Rapidinho, ó. 15 dividido por 3, 5. Pode usar isso aqui mesmo, tá? 3 dividido por 3 vai dar 1. Como eu coloquei o A em evidência, é que era A ao quadrado, sobrou A e o B, tá? Repetir. Aqui eu botei o 3 em evidência, coloquei o A em evidência. Sobrou quem? Sobrou o C. Aqui, ó, como é menos e menos, eu coloquei um sinal de menos em evidência. Então vai ficar 4M em evidência. Se eu coloquei já o sinal negativo também em evidência, 20 dividido por 4 vai dar 5. Aqui, ó. 20 dividido por 4 vai dar 5. Dá aqui direto, pela aquela tabelinha que nós fizemos. Você pode fazer aqui rapidinho. 20 dividido por 4 vai dar 5. Se eu coloquei o M em evidência, vai sobrar quem? A e o B. Aqui, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. Precisa colocar 1? Não precisa nesse caso. Se eu coloquei o M em evidência, o M foi para fora. Sobrou quem? Sobrou somente o C. Tudo bem? Aí, olha só. Você tem aqui, ó, 5AB mais C, 5AB mais C. O que você tem que fazer? Colocar também esse cara em evidência de novo. Ó. Então vai ficar assim, ó. 5AB mais C, que multiplica 3A menos 4M. Então essa é a forma fatorada desse cara aqui. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Observação. Se os sinais dos termos são diferentes, coloca o sinal menos em evidência. O sinal sendo comum, eles também são colocados em evidência, que é esse caso aqui, tá? E a gente vai entender um pouquinho dessa observação aqui. Olha aqui, ó. AX menos BX menos AY mais BY. Olha só. Se você trabalhar com esse cara em evidência, olha o que você iria fazer normalmente. Você iria colocar o A, o X em evidência e ia ficar assim, ó. A menos B. Aqui eu tenho Y e Y. Você colocaria o Y em evidência. E aí ficaria assim, ó. Menos A mais B. Só que esse sinal aqui, ó, A menos A mais B, é diferente de A menos B. Então eu não posso colocar em evidência. Como aqui os sinais são diferentes, essa observação aqui, eu posso colocar o sinal negativo em evidência. Se eu colocar o sinal negativo em evidência, vai ficar assim, ó. X, A menos B. Vou colocar o sinal negativo em evidência também. Menos Y. Se eu coloquei o sinal negativo em evidência, aqui dentro vai sobrar o A. Para ficar positivo, aqui dentro tem que ser o quê? Negativo, porque sinais iguais vai dar positivo. E aqui fica B. Então, nesse caso,
a fatoração vai ficar assim, ó. Coloca A menos B, que multiplica X menos Y. Aí sim, eu consigo fatorar. Beleza? Então, por isso que a resposta fica assim, tá bom? É o comentário que eu fiz para vocês. Novamente, você visualizar aqui. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que ele falou, se os sinais dos termos são diferentes, coloque o sinal menos em evidência. Então, é uma dica. Toda vez que nesse caso aqui, ó, os sinais forem diferentes, coloque o sinal menos em evidência. Bom? Vamos lá. Importantíssimo. Exceto os casos de evidenciação, todos os demais casos saem por agrupamento. Tudo bem? Então aqui a gente vai falar de alguns casos. Então vamos lá? X ao quadrado mais 6x mais 9. Não tem como colocar três termos, tá? Agrupados. Não tem como. E aí o que eu tenho que fazer? Para aplicar um caso de agrupamento, a quantidade de termos deverá ser sempre par. Basta decompor o elemento central ou o termo central, que nesse caso é 6x, em 3x mais 3x. Mas Diego, eu vou decompor esse elemento central assim aleatoriamente? Poderia também pegar x mais 5x, 4x mais 2x. Não, tem uma análise para isso. Vamos lá. Olha só. Tem um porém. Para você decompor esses casos, o produto dos dois termos tem que ser igual ao último termo. Nesse caso, ó, 3 mais 3, 3 vezes 3 vai dar 9. Que nesse caso é o último termo. Aí sim, agora você pode. Aí vai ficar assim, ó. Esse cara aqui, eu posso abrir da seguinte maneira. Para chegar na solução. X ao quadrado mais 3x mais 3x mais 9. E aí sim, eu vou agrupar esse cara aqui, vou agrupar esse cara aqui. Agrupando aqui, trabalhando em evidenciação, esse termo aqui, eu vou colocar x, que multiplica x mais 3. Colocando em evidenciação esses dois termos aqui, vai ficar 3 que multiplica x mais 3. Tá? E aí sim, agora eu vou colocar em evidência x mais 3. E aí, ó, fica assim, ó, x mais 3 que multiplica x mais 3. Tá? Então vamos lá. X mais 3 que multiplica x mais 3, isso vai ficar igual a x mais 3 elevado ao quadrado. Então, olha a observação. Esse caso de fatoração também pode ser resolvido pelo caso de trinômio quadrado perfeito. Caso que veremos mais à frente. Então, essa solução aqui vai ter outra maneira de resolver esse problema. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai estar resolvendo desta forma. Até porque é importante você entender essa abertura aqui, ó. Esse jogo de elemento central ali é extremamente interessante. E tem questões que só saem se você conseguir visualizar isso aqui. Tá bom? Então assim, a gente vai parar por aqui. Vamos continuar falando sobre isso na próxima aula. Te aguardo até a próxima aula e um abraço.